Boa noite, meus irmãos. Muita felicidade que a gente vem à Sociedade Espírita Joana de Ângeles para debater um tema tão importante para a nossa vida, que é a fé. É interessante, eu sempre prestei atenção na observação de Emmanuel. No latim, a palavra fides, isso também no grego corresponde, ela tem dois sentidos: fidelidade e fé, tal qual nós utilizamos no nosso idioma. E é interessante porque a palavra fidelidade ela pode ser interpretada de diversas formas. Quando a gente pensa em fidelidade no relacionamento conjugal, a gente está se remetendo à metáfora que foi utilizada pela Torá para significar a relação para com Deus. E eu acho que a palavra relação não está aí ao acaso. O Abraham Joshua Heschel, um grande rabino, escreveu um livro chamado Deus em Busca do Homem, e que marchou ao lado do Martin Luther King, no momento em que a associação entre judeus e povos afrodescendentes dos Estados Unidos não parecia uma coisa natural. E ele deu esse passo por enxergar a unidade naquilo que a cor da pele e a descendência étnica pareciam separar, por achar que não havia outra coisa a fazer, porque para ele o profeta é aquele que é tocado do sentimento divino. E quando alguém é tocado do sentimento divino, ele sente uma natureza, uma forma de indignação com as coisas que não estão perfeitas, com as coisas que não representam a justiça. Então o profeta, ele é alguém inflamado desse sentimento. E a fé é um sentimento de fidelidade a si mesmo, portanto toda a fé passa por fé também em si mesmo, que somos filhos de Deus, herdeiros do ideal divino que há em nós. Então, se nós acreditamos que somos filhos de Deus, nós não nos desacreditamos. Nós não acreditamos que temos pouca força, porque se um diamante é polido, ele manifesta a sua natureza. Agora um tijolo, quando é polido, dentro dele só tem barro. O diamante atravessa os mais diversos processos para demonstrar a sua excelência, e assim também somos nós. A semelhança de um processo de polimento e forja de uma espada japonesa. Processo que é sutil, delicado, elaborado. E em cada uma das etapas da forja da espada japonesa, esmeris mais leves, mais suaves vão sendo utilizados, até que ao final se passa um papel de seda, algo semelhante assim, e a espada brilha como um espelho. Assim também a nossa alma. Quanto mais dura e cheia de arestas é a nossa alma, mais duros os esmeris externos são utilizados para poli-la. Quanto mais fiel a nossa alma é ao ideal divino que há em nós, a essa relação, porque nessa relação existe, a relação é de ambas as partes. E o livro do Abraham Joshua Heschel fala disso. Deus buscando o homem, a semelhança da metáfora da parábola do filho pródigo, que muitos teólogos já chamaram de o evangelho dentro do evangelho. A parábola que fala de um pai inflamado de felicidade, porque o seu filho volta para casa. De um pai que busca o seu filho, que vai ao encontro do seu filho. Mas nós também devemos ir de encontro ao nosso pai. Daí a ideia de relação, uma colaboração, um processo de ambos os lados. Um filósofo chamado Emmanuel Levinas, que ele diz para a gente assim, que Deus é um outro, no sentido de que nós não podemos prever as iniciativas da divindade. Deus é um outro. Deus não é previsível, porque nós somos relativos. Como relativos, nós não podemos prever as iniciativas do absoluto. As circunstâncias da nossa vida, estou citando o livro Boa Nova, são a vontade de Deus para conosco.
Então Deus fala conosco a partir dessas circunstâncias. As pessoas fazem parte dessas circunstâncias. E cada uma delas é portadora de mensagem muito particular. Porque ninguém vem à nossa vida no momento errado. Nós não encontramos todas as pessoas de uma vez só. E a vida se mostra aos poucos. A vida é aquele pergaminho que se desdobra um rolinho de cada vez. Um pedaço de papel de cada vez. E cada desdobramento significa um novo desafio. Por isso é muito comum que até os 20 anos sua vida fosse uma coisa. Dos 40 em diante ela é outra. Dos 60 em diante será outra. Os desafios são outros. E nós somos convidados pela divindade a andarmos enquanto é dia. O dia tem várias etapas. Então tem a hora do amanhecer, tem o meio-dia e tem o anoitecer. A encarnação na Terra também é assim. Quando a gente acorda, a gente tem uma certa certeza ou uma crença de que o dia prosseguirá. Qualquer travessia se faz com base em uma confiança. E essa confiança para atravessar a vida se faz com base numa fidelidade, a uma promessa. Então, se nós pensarmos, imaginarmos aqui agora o povo hebreu de frente para o faraó, deixando o Egito, indo para o deserto. E se a gente tentasse se colocar no lugar do faraó, o que ele teria pensado? Esse povo está empobrecido, muitos deles estão com fome, eles não atravessarão por muito tempo. Agora a minha dinastia durará por toda a eternidade. E eu pergunto a vocês, onde está a dinastia dos faraós? E em termos metafóricos, de descendência espiritual judaico-cristã, todos nós somos filhos de Abraão. A descendência judaica e o relato do Êxodo permaneceram como um relato de travessia e fidelidade. A transmissão da memória de uma promessa e a fé nessa promessa permitiu atravessar a perseguição da Inquisição, que permitiu atravessar o holocausto dos nazistas, que permitiu dar nexo ao passado do sofrimento, por cima de uma promessa de fidelidade, de um Senhor, que é um e que é Deus. E esse Senhor, sendo Deus e sendo um, Ele é o Senhor de todas as coisas. E lá na Torá nós temos exemplos diversos sobre isso. Se nós formos à história do Jó, o narrador da história do Jó é um homem angustiado. Essa é a impressão que eu tenho. Porque é alguém falando de episódios de sofrimento que sobrevêm a um homem injusto. Então ali sem dúvida você tem lampejos da lógica da reencarnação. Mas você tem também um grande tratado de fé. Um tratado da certeza de que vale a pena ser fiel no pouco e no muito. Que todas as coisas são de Deus. Afetividades, os filhos de Jó, a sua família. A saúde do corpo físico, os bens materiais, todos são de Deus. É Deus quem configura as circunstâncias da nossa vida. Se o seu filho partiu para o mundo espiritual, o tempo que você teve para amá-lo, e conforme o Antoine de Saint-Exupéry, você só ama a flor pelo tempo que você ficou com ela. Então o tempo não passa por nós em vão. E o tempo tem uma ação sobre o amor. O tempo em intensidade de sentimento, e não apenas em quantidade, ele adensa, verticaliza o sentimento, dá a ele raízes. Que o sentimento não pode ser como uma árvore bela que não tem raízes, e que a primeira mudança de estação tomba. Tem que ser como uma árvore bonsai, ou então, em outra metáfora, como o salgueiro, que bate o vento, ele vai e volta,
porque as raízes estão enraizadas e porque ele é capaz de flexibilidade. O sentimento é como a água, o amor, que nada mata, e o amor alimenta. É o amor que dá nexo, é o amor que dá sentido. A gente lembra logo da música do Elton John, You Gotta Love Someone. Amar dá sentido, está lá no livro Nosso Lar, o amor é o alimento das almas. E o sentido gera frutos. Por isso o amor é fecundo. O amor é um ato de fé. Eu acredito que quem ama realmente, profundamente, alcança no profundo desse amor o sentimento da fé e da certeza da imortalidade. Porque se você acredita na divindade, e você tem certeza do amor da divindade, você não pode acreditar que a dádiva que é o ser amado na sua vida veio para ser levada em definitivo. Se a divindade fecundou o seu coração com amor e trouxe para você alguém que enxergou em você potencialidades que você nem via, porque o amor nos fertiliza assim. Por isso o amor deve ser vivido com absoluta pureza de coração. O amor é uma relação de fidelidade. Seja o amor do casamento, seja o amor de pai e mãe para com filhos, seja a amizade. Quanto maior a fidelidade, a pureza de coração e o desejo de servir, mais então você se sente realizado e alimentado. Porque se você é pai, mas você não cuida da sua criança pequena, a responsabilidade fica com a mãe, você não vive em plenitude aquele amor. E você vai estar sempre numa lacuna. Se você é casado e se envolve com outras mulheres, ainda que seja por conversas de internet, se o seu coração não está unificado, você não está se alimentando perfeitamente. A família se alimenta, isso mantém a saúde, não apenas a física, mantém o sentido. Ter um sentido é importante. Então, se ocorre a desencarnação de alguém, se há uma separação por razões que não são da sua vontade, você se sente muito melhor do que aquela lacuna que existe quando você não viveu o sentimento em plenitude. E é por isso, a gente vai começar aqui a explorar a palavra alimento e alimentação, a gente lembrar do Evangelho de João. Jesus às portas da cidade de Siquém ou Sicar, dialoga com a mulher, atual Nablus lá. Aí os discípulos vão à cidade comprar comida, e perguntam a ele, mestre, come? E ele fala quase em tom de brincadeira, eu tenho uma comida que vocês não sabem. Ele disse, será que alguém o alimentou? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então existe uma alimentação nessa relação entre a consciência tranquila, a fidelidade a Deus e a fé. Nesse sentido também a fé é uma construção. A certeza e a segurança que a fé nos trazem são como uma árvore que você tem a obrigação de alimentar e que ninguém alimenta para você. Agora tem um outro aspecto dessa produção de alimentos que eu vou explorar aqui agora. Para a gente explorar isso, nós vamos ao capítulo 11, versículo 20 do Evangelho de Marcos, parábola da figueira que secou. É interessante que na Torá, a figueira representa o povo de Israel. E é interessante porque nessa parábola você tem uma coisa uma forma literária, uma forma de expressão dos profetas. Eu estava falando do rabino Abraham Joshua Heschel, né? Ele fala disso também, que é a encenação profética. Vamos nos lembrar aqui do texto de Atos dos Apóstolos. O Paulo se encontra com um profeta chamado Agabo. Então o Agabo começa a fazer uma encenação. Ele deita no chão, ele se estribucha, finalmente ele se prende com um cinto. Ele queria representar que Paulo seria preso. Ele estava informando para Paulo, pela mediunidade, pela clarividência, por que tipo de desencarnação, ato de coragem, afirmação de verdade, Paulo daria testemunho do Senhor diante do próprio imperador Nero e daqueles que por ele eram comandados na sede do Império Romano, dando notícias do Senhor Jesus ao imperador, que era considerado um homem injusto, um homem tirano. E você vê isso aqui,
Porque na sequência você tem a entrada de Jesus em Jerusalém, você tem o Pessah, você tem a Páscoa. Jesus entra em Jerusalém, no que nós chamamos na tradição católica de Domingo de Ramos, né? Na sequência você tem a encenação da purificação do templo, que é num domingo, a entrada no domingo, a purificação do templo, e finalmente você tem o episódio numa segunda-feira, Jesus se encontra com a figueira, e então Jesus nota na figueira, gente, uma coisa extremamente interessante. Nós estávamos no mês de abril, que é o mês da Páscoa, e a figueira geralmente dá em junho. Mas ela não estava dando frutos, mas ela estava florando precocemente. Então é interessante, né? Se você pensar na metáfora do povo de Israel, vamos partir dela primeiro, a gente vai no caminho da luz, a gente vai procurar quem é o povo de Israel. O povo de Israel foi o primeiro povo a ter notícia aberta, não velada, da unicidade de Deus. Graças a isso, ele teve condições de construir uma consciência mais matura da divindade. A consciência da unidade de Deus é algo muito profundo. Falar contra a idolatria vai muito além das representações de Deus exteriores. A idolatria tem mais a ver com aquilo que está no livro 4 de O Livro dos Espíritos, quando o apóstolo Paulo, póstumamente, escreve uma mensagem, lá ele diz: gravitar para a unidade divina eis o fim da humanidade. Para tanto, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. A Torá, a lição da justiça, o amor com Jesus Cristo, a ciência enquanto conhecimento com a terceira revelação, o cristianismo redivivo, formando uma lei só, o espiritismo, que viria lembrar as coisas que era o Consolador prometido, né? Então a gravitação não é em torno do dinheiro, não é em torno do ego, não é em torno da personalidade, não é em torno da vaidade, ou dos agregados que o tempo muda, a impermanência transforma, como aquarelas na chuva, como um calidoscópio que se transforma, como o corpo que envelhece, ou as afetividades que hoje estão próximas e amanhã aparentemente se distanciam. Ele está falando de coisas mais profundas, da gravitação para aquilo que é imperecível, para a unidade divina. E se gravitar para a unidade é fidelizar o coração, unificar o coração. O começo da mensagem: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Nós entendemos isso? Nós unificamos o nosso coração? É possível servir a 2 senhores? Então essa relação de fidelidade é inseparável da confiança gerada pela fé, dessa relação que, como dizia a mensagem do começo da reunião, não comporta favorecidos. É uma relação em que é necessário angariar o merecimento. Então, Israel era a figueira que floresceu cedo, mas nós podemos trazer essa metáfora para qualquer um de nós. Todos nós, quando temos posse de alguma vantagem espiritual, estamos tendo condições de florescer. A pergunta é: o nosso florescimento serve a quem? Eu vou perguntar de forma diferente. A nossa fé serve a quem? Uma mensagem do Emmanuel que fala assim: não há tanto mérito na sua compreensão e na sua inteligência, e sim no tanto que você utiliza esses dons do Senhor e oportunidades que você recebeu para ensinar e instruir aos outros. Não há tanto mérito no cargo que você ocupa na terra, mas no quanto esse cargo, essa função, essa distinção, essa oportunidade, essa ficha para o exercício de um trabalho temporário, serve aos outros. Então nós somos uma figueira que floresce. Aí o Senhor fica curioso. O Senhor quer saber se a gente está só bonito, se a gente está só cheio de palavras, se a gente está só cheio de livros e compreensões, ou se a gente está também oferecendo frutos. Se nós também estamos oferecendo frutos. Essa passagem de Jesus, gente, é riquíssima, né? A gente sabe que Jesus retorna depois, a figueira não dá frutos, ele amaldiçoa antes a figueira e a figueira secou, né? Os profetas prefiguram isso em diversas passagens da Torá, do Velho Testamento, na Bíblia hebraica. Eu vou citar uma aqui, a gente pode procurar em Oséias,
A gente pode procurar no primeiro salmo, que vai falar dessa fidelidade, do homem que é fiel e não transita nas coisas dos ímpios, mas busca a correta justiça. A gente pode ir às bem-aventuranças. Bem-aventurados, vamos falar do alimento? Aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados, que a gente pensa só em sentido de realização exterior da justiça enquanto compensação. Mas você pode pensar na realização da justiça em si, na chamada justificação, aquele que se justifica diante do Senhor. A oração do justo não é atendida, né? Então a relação da fé com a fidelidade, a relação da fé com o coração puro, a relação da fé com o coração de criança que se entrega ao coração do Pai. Que se entrega ao coração do Pai, né? Então, se nós formos a Miqueias, a gente começa a tocar um pouco dessa fome do Senhor, quando Ele procura a figueira, que não era uma fome material. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima, a colheita da uva. Não há caixa de uvas para colher, nem figo temporão, que a minha alma desejou. Quer dizer, vendo a figueira florescer. Era de se esperar que o figo viesse logo, mas a figueira floresce, decepcionando o pomicultor. Ela não produz figos. Toda árvore que o Senhor não plantou será cortada. Mas é necessário que o joio cresça junto do trigo. Chegará o momento de separar o joio do trigo. Por que tem que deixar o joio crescer junto com o trigo? Na esperança de que o joio se transforme em trigo, pela convivência. A misericórdia divina, porque não há outro além do Senhor. Tudo além do Senhor é ilusão, é desvio de trajetória. Gravitar em direção à unidade divina, nos diz o apóstolo Paulo, no livro 4 do Livro dos Espíritos, é o fim da humanidade, né? Então, quando você faz um desvio dessa trajetória, você faz uma trajetória de enfeiar-se. Você fica feio, você se degrada. Então você move um processo de retorno, e esse processo é sofrido. Ele contrista o coração, ele faz como uma fruta que é espremida, para tirar o supérfluo e manter o essencial. Uma criança, no seu coração puro, na representação de Jesus, não a criança como espírito antigo, mas naquele momento do leve torpor que temos ao início da encarnação, o Livro dos Espíritos é comparado a um descanso, em que temos a imagem da confiança e da pureza. As nossas várias culpas do passado se diluem, nós esquecemos para que possamos retornar à trajetória, né? Para que possamos retomar gradativamente, só isso nos permite recomeçar, o coração do início. O coração do início deve ser desprovido de preconceitos, de ideias preconcebidas. Ele deve ver as coisas como elas são, e não pelas configurações históricas daquelas coisas. Então, a gente reencarna também por isso, para zerar temporariamente, para que seja possível recomeçar. O assassino nasce como seu filho, o seu inimigo vem como seu esposo, para que vocês possam se enxergar como filhos de Deus, e vocês possam se amar. Às vezes os reflexos do passado vêm. Vamos imaginar, as estrelas, quando nós olhamos no telescópio, que elas não existem mais, elas já explodiram, mas a velocidade da luz caminha até nós muito rápido, mas não chegou ainda aquela imagem da sua explosão. Então você vê a estrela como se ainda existisse. Algumas projeções do passado assim, nós não estamos mais emitindo aquilo, mas por algum tempo você suportará os reflexos da força inercial daquilo que foi produzido no passado, né? É como ao meditar. Eu comparo o meditar a entrar em um barril com água. Entrou no barril com água, né? Se você se mexe, você produz mais ondas. Se você fica quietinho, a água fica quieta. Se mexer é prender-se aos pensamentos que vêm na hora da oração ou da meditação. Pensamentos desconexos, pensamentos resultantes das coisas do mundo. E orar é buscar dentro, é fazer uma caminhada para dentro. A árvore, quando busca a verdadeira natureza dos seus frutos, produz bons frutos, que a natureza da árvore é servir. A árvore só será alimentada e bela quando a sua floração corresponder a um serviço. Servir é essencial. Servir é amar. Amar não é expressar-se, eu te amo, apaixonadamente, né? Amar é servir,
e muitas vezes silenciosamente trabalhar em benefício do outro. Para amar os filhos, nós não amamos os filhos expressando verbalmente esse amor apenas, a gente deve expressar. Nós amamos os filhos sendo severos quando necessário, porque o amor também se manifesta sob expedientes severos. Quando nós nos reconciliamos com a severidade dos nossos pais, Rossandro fala muito isso. Se nós pesquisarmos entre os irmãos, aquele irmão com o qual o pai foi mais severo, geralmente é o melhor sucedido, porque desenvolveu qualidades de independência. Se pensarmos dessa forma, seremos gratos aos nossos pais. Se agradecermos aos nossos pais, independente do nosso passado, e aos nossos ancestrais, conseguimos abençoar a nossa origem étnica, o país em que nós nascemos, as circunstâncias da nossa vida como vontade de Deus, nós seremos uma árvore harmonizada com o solo e produziríamos frutos para aqueles que o Senhor nos entregou em cuidado. Então a fé terá um resultado, porque eu posso ser como gente que tinha muita fé e perseguia os infiéis. Havia pessoas, vamos pensar o seguinte, né? O que é melhor sob o ponto de vista da divindade? Você se tornar religioso e subir um pedestal? Você pode ter uma grande capacidade, por exemplo, de resistir a tentações sexuais. Você enregelou os seus sentimentos, você tem a ilusão de que você é uma pessoa resistente a desvios sexuais. Na verdade, você enregelou seu coração. Aí você começa a julgar todo mundo que desviou nessa parte, você manda para a fogueira. Vai chegar o momento de você ter que viver a sua sexualidade, e a sua, vamos chamar de afetividade, né? E viver a afetividade é correr risco. Amar é correr risco. Amar compreende também sofrer. Embora o amor seja alimento, amor é trabalho em benefício do outro. Então amar é arriscar-se. Vou citar um exemplo aqui, Lívia, no livro Há 2000 anos, que tem gente que acha que o espírito elevado se enregela, ele fica insensível ao sofrimento, né? O Emmanuel particularmente nos mostra isso muito bem, como se Jesus não demonstrasse isso assim ao extremo, né? E a própria trajetória de Maria de Nazaré. Quem amou mais puramente do que Maria de Nazaré? O amor de Maria fertilizou toda a terra. E Maria sofreu ao ver o seu filho puro, injustiçado. Ela tinha sede de justiça. E ela realizou a justiça em si. Lívia, em Há 2000 anos, não precisava reencarnar com Públio Lentulus, que ele está recebendo uma oportunidade reencarnatória. Então ele foi Públio Lentulus Sura, ele reencarnou e Lívia vem como uma bênção da vida dele, como alguém que, em amando-o, em sendo um espírito mais elevado, vai inspirá-lo a não se desviar do caminho. Ela não consegue totalmente, porque nem sempre o objetivo daquele que ama é concretizado, mas o amor jamais se perde. Então, para amar é necessário ter fé, porque amar é amar insistentemente a longo prazo. E ser cristão com frequência é ser convidado a amar o não amável. Como diz o Ricardo Vardil, né? Ele diz que a relação dele com a mulher dele, médico homeopata lá de Belo Horizonte, foi entender que o tomate não é vermelho de raiva, o tomate é vermelho porque ele é vermelho. Você entender que a esposa, o marido, o filho são um outro, com uma história encarnatória, né? Isso é fé na natureza divina do outro, nos caminhos diversos que ele tem a seguir. Seu filho é filho de Deus, o esposo é de Deus, o amigo é de Deus. Por um tempo e por uma misericórdia assim fantástica, o Senhor permite que esse ser amado cultive o seu coração e que você o cultive. É mais honroso amar do que ser amado. Você tem amado muito e você tem sido decepcionado, continue amando, que amar é importante. Continue servindo, nenhum amor se perde. Agora o amor é o plantio. Só Deus sabe quando será a colheita. Nós somos chamados a plantar. Colher é com Deus. Por isso que eu disse que Deus é um outro, mas Deus é um outro de infinita sabedoria. A gente não precisa duvidar de Deus. Jesus, de Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não se faça segundo a minha vontade, mas segundo a tua. A crucificação de Jesus era uma probabilidade forte, que ele assumiu na sua integralidade.
A negação de Pedro era uma probabilidade forte. Jesus arriscou afirmar, porque Pedro tinha escolha. Judas poderia não ter traído, tanto que Emmanuel exemplifica isso, né? Ele pergunta para o Judas: amigo, a que vieste? Isso nos fala do devir da vida, da escolha. Agora, existem momentos em que o acúmulo de energia de causa e efeito, energia kármica, é tão forte que a gente não consegue mudar uma tendência rapidamente. Então Jesus enxergou em Pedro a fortíssima tendência, porque Jesus conhecia o coração de Pedro. A gente nem sempre conhece a gente. As duas mensagens de Deus: conhece-te a ti mesmo, e a segunda é muito importante: nada em excesso. Significa assim: o bem com apego é o mal. O mal, se você não se apegar, ele acaba indo para o caminho do bem, se você o bem direciona. É importante direcionar o passado. Um passado de bem do qual se orgulha vira motivo de vaidade. É o fariseu que orava no templo, e Jesus usa de exemplo, que ele dizia: Senhor, sou-te grato, porque não sou como esse publicano, que é pecador. E o publicano nem dizia nada, ele olhava para baixo, mas o seu coração estava arrependido. É como o óbolo da viúva. Porque onde há orgulho, Deus não entra. Eu vejo aí também, Sermão da Montanha: bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Então, quando você chora, significa que você se arrependeu do passado. Você vinha numa trajetória, você achava que estava certo, que a pior hora é essa, viu? É quando você está errando e você sabe. O Goethe tem uma passagem, que é uma época que eu estava errando muito na minha vida, como todo mundo, né? Passa por essas fases, e ele diz assim: erro tira a venda que colocas nos meus olhos. Porque a situação de errar sucessivamente, ser tocado da vaidade e do orgulho, é uma situação de cegueira. É não enxergar mais amplamente. É estar agindo obstinadamente pelo ego e não conseguir enxergar em amplitude. Por isso não conseguir perdoar, por isso não conseguir entender, por isso não conseguir aceitar circunstâncias da vida. E daí parar, não conseguir evoluir por falta de fé, que é a fé que permite atravessar. Com a fé não há apego, porque sua busca é de Deus, é da unificação. Então você não se prende ao atravessar as coisas que estão no caminho, nem as pessoas. Todas são de Deus. Deus te desafia e você diz: Senhor, bem-vindo seja o desafio. Difícil ou fácil? Porque eu vou ser fiel no pouco e no muito. O Senhor me deu, o Senhor me tirou. Louvado seja Deus, como Jó, né? O mesmo sofrimento, nos dias do Evangelho segundo o Espiritismo, é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Então, não, é uma coisa importante aí, que não há um vínculo do sofrimento somente a causa e efeito. Ele está falando aí do sofrimento que promove, desafia para que você se supere, para que você consiga ser fiel e grato, mesmo na ausência, na carência, mesmo no afastamento do ser querido, mesmo no deserto afetivo, mesmo na velhice, que às vezes quando você era jovem, a família desencarna os filhos, né? Um amigo muito querido mesmo, Virgílio Brasileiro, né? Passou para o mundo espiritual essa semana. Virgílio dizia assim: depois que eu fiquei mais velho, às vezes eu me sinto sozinho. Aí eu venho para o UFCG para conversar. Eu converso com você, eu converso com o Oscar. Aí quando eu estou aqui, eu me sinto à vontade, eu converso sobre espiritismo. Então vocês, enquanto eu estou aqui, são como se fosse uma outra família, né? Então assim, ele descobriu nesse amor que ele tinha pelo conhecimento e na visita à universidade que ele fazia. Então acho que ele, assim, ao desencarnar, no acidente que o levou à posterior desencarnação, ele estava espargindo a generosidade do seu grande conhecimento, né? Ele estava naquilo que ele mais gostava de fazer, que era caminhar pelo UFCG, nos abençoando com a sua presença cultíssima, né? Generosíssima lá pelo UFCG. Né? Então, assim, quando a gente esparge o amor, significa que a gente acredita nele. Quem ama não pensa em suicídio. Porque uma coisa é o amor exclusivista, que busca realizar os próprios desejos. Outra coisa é o amor-sacrifício, que deixa de ser sacrifício, porque você dá um sentido a ele. Você acredita que nenhum amor se perde. Então, por isso que o altruísmo do materialista é limitado, porque a ele falta a fé. A fé é aquilo que alimenta a esperança, e a esperança é toda feita de amor. O amor que só ama a si mesmo e só pensa na vida presente, não pode encontrar esperança para além do filho que ele enxergava perto de si e que agora desencarnou.
Além do ser que ele dedicou amor e que aquele escolhe esposar outra pessoa. Mas aquele que pensa na lógica da imortalidade, essa própria lógica o consola. E eu pergunto a você, algum momento em que você, acho que todo mundo aqui já amou verdadeiramente, seja o seu avôzinho, seja sua mãe e o seu pai, aquela pessoa que te dedicou amor, aquela pessoa pela qual você seria capaz, sem discutir, dar a vida por ela, né? Quando essa pessoa parte do mundo físico, dentro do seu coração, você consegue, eu não estou falando de pesquisa do NUP sobre permanência da vida após a morte lá em Juiz de Fora, eu não estou falando do William Crookes, eu não estou falando dos livros espíritas, eu estou falando da sua intuição, da bondade de Deus. Você consegue acreditar na morte? Você consegue acreditar na separação? Você consegue, diante da contemplação do amor de Deus, prever algum mal que não seja passageiro e que Deus não o suplante? Eu não consigo. E é por isso que o Paulo, cheio desse espírito, ele afirma: não existem potestades, não existe mal algum que nos possa apartar do amor de Deus. Que Jesus nos abençoe.